Antes de começar, eu peço que se inscrevam no canal, que participem dos vídeos se possível. Se tiver uma opinião contrária, que se expresse nos comentários. Se tiver a favor, melhor ainda, né? Concorde. Se tiver dúvida, quiser tirar o questionamento comigo, eu também estou disposto a dialogar a respeito desses temas. Se possível também, se tiver agradado o conteúdo do vídeo, que curte, que me ajuda a divulgar esse conteúdo, porque eu vou reiterar o que eu já falei no outro vídeo. Eu não tenho nenhuma finalidade econômica, não tenho meta de ganhar nada com esse canal. Simplesmente é de levar conhecimento adiante e levantar questões importantes para o nosso país, para o nosso povo. Eu vivo da minha profissão que eu tenho, cuido da minha família com ela. Eu não tenho pretensão nenhuma de ganhar dinheiro com isso. Então, eu só peço que me apoie por essa questão. Eu resolvi fazer uma série de vídeos agora, vou tentar falar de uma maneira mais natural, a respeito de as teorias políticas que foram trazidas à tona pela situação atual do país. Que a recente polarização que ocorreu revirou as profundezas da política brasileira e trouxe à tona uma série de coisas, no mínimo nefastas, para se dizer, para a política e que alcançaram uma popularidade ameaçadora e muito perigosa para as pessoas de bem do país. E hoje eu vou falar do anarcocapitalismo, das pessoas que se intitulam libertárias. E para gravar esse vídeo, essa semana que se passou, eu li o Manifesto Libertário, escrito por um judeu de nome Rothbard, que expressa em linhas gerais o que defende esse pensamento político. E eu vou começar falando, vou tentar expor alguns pontos que mostram o quanto terrível é o pensamento dessa ideologia. Para quem não está familiarizado, tem alguns canais no YouTube que defendem esse tipo de pensamento, tem alguns políticos com essa linha de pensamento, e para os que estão familiarizados já sabem do perigo desse pensamento político, e eu vou expressar o porquê, algumas questões a respeito. Primeiro, o grande exemplo que os caras têm de sociedade libertária, que é o exemplo que está nesse Manifesto Libertário, que fala que, nossa, que incrível, é a Irlanda medieval. Está escrito lá, Irlanda medieval era uma sociedade libertária. Coisa que não sei por onde eles tiraram isso não, porque se for agora era uma anarquia militar, né? Cada pedaço de terra governado por um caudilho que geria as coisas da forma que quisesse e migrava daqui para ali, tinha pequenas guerras, e assim. Diz que isso é uma sociedade libertária ideal. Tá bom, é a Irlanda, beleza, a Irlanda medieval. O que aconteceu com a Irlanda medieval? Ela foi invadida pelos vikings, depois pelos normandos, conquistados por eles também, depois pelos ingleses, viveu sob o domínio deles até 40 e poucos, não lembro o ano ao certo, e hoje quase ninguém fala o gaélico, que é o idioma nativo irlandês da Irlanda. Grande, bacana que fizeram pela Irlanda esse projeto de sociedade libertária, bacana. Isso é o tipo de coisa que esse pessoal defende. Outra coisa complexa que eu achei, no mínimo tosca para você ver que se defende, é que se fala que o fim do serviço militar é obrigatório. Não, isso é escravidão compulsória, não pode existir o serviço militar obrigatório. Tinha que pagar conforme o salário de mercado um soldado. Dá uma dica. Maquiavel já viu que isso não funcionava na Idade Média, na Renascença. As cidades-estado italianas pagavam mercenários, não recrutavam ninguém obrigatoriamente. O mercenário luta até a morte? Ele está disposto a sacrificar a vida pela cidade que ele defende? Nenhum homem está disposto a morrer pelo salário, não. Quem está disposto a lutar até as últimas consequências pelo próprio povo, pela própria família, pelos valores tradicionais, pelos valores nacionais, coisa que esse livro deixa claro, sendo escrito por um cidadão internacional que não tem pátria, que quer combater a todo custo a existência do Estado Nacional e das tradições. Não é muito diferente do comunismo, não. Até porque pregam que existe uma luta de classe, só que no caso deles não é o proletariado e o burguês, não. É quem produz e quem paga impostos e quem consome os impostos, né, na cabeça deles. Então pregam uma mesma teoria. É filho do mesmo pai, pode se dizer assim. Não tem grande diferença, não. São teorias criadas com o propósito de desagregar os estados nacionais em nome de forças ocultas. Aí voltamos aqui à questão do serviço militar. Um estado que não tem forças profissionais, ele fica à mercê de outros estados. Vamos tomar exemplo da Itália medieval.
Cada cidade tinha sua força mercenária, pagava, os caras faziam o que queria, volta e meia um tomava o poder na cidade, porque quem tem o poder do exército, o poder das armas, ele age conforme ele pode fazer o que ele quiser. Ninguém pode resistir a ele. E se ele luta por dinheiro, ele não tem lealdade com nada, não. Isso é uma questão que eu não acho que seja um progresso humano nem viável se retornar ao mercenarismo medieval, não. Uma anarquia militar, não. Outra coisa que eu vi muito errada nesse livro, que se falava que na era pré-moderna não havia massacres, as guerras eram pequenas, as guerras eram só entre os senhores e os nobres, não havia guerra entre populares. Isso aí mostra total ignorância da história humana. Que você pega, por exemplo, Tamerlão, o Gengis Khan, os seus sucessores, destruíam cidades inteiras, não deixavam sair nada vivo de lá. Faziam atrocidades terríveis. Já havia uma espécie de recrutamento obrigatório, sim. Quando a coisa apertava, que o senhor do lugar via que ele ia ser destruído, que ele ia perder a terra dele, ele convocava os camponeses à força para morrer junto com ele, sim. Isso não é de agora, não. O recrutamento obrigatório, o rumo que as coisas tomaram, foi consequência do progresso humano e não o contrário. É ligado à natureza humana. E uma outra questão que eu queria falar também, que até pesou porque essa semana eu vou comemorar o aniversário de 1 ano da minha filha. E eu vi nesse livro uma das coisas mais horrorosas e asquerosas que eu não consigo conceber uma mente que falar esse tipo de coisa. É do nível do que os liberais chamam de que os comunistas falam hoje em dia, os comunistas, né, o pessoal da esquerda. Primeiro ele coloca o seguinte, o autor desse livro, que o conceito católico, para ele, né, falava que a respeito do aborto, que toda vida, né, que toda criança está sendo gerada do ventre da mulher é uma vida, que o aborto é assassinato. Ele fala, tudo bem, desse ponto de vista é certo. Mas, porém, existe o ponto de vista, segundo ele, que nenhum ser humano pode viver às custas de parasitar o outro. Logo, para ele, a mulher tem direito de abortar, porque, segundo ele, o feto é um parasita que está vivendo às custas da mulher. Isso é a coisa mais abominável que eu já ouvi na minha vida. Você comparar um feto humano, uma vida inocente, limpa de pecado, muito melhor de quem está andando na terra, com um parasita. Parasita era o cara que escreveu esse livro, porque não tem pátria, não tem associação com nada e visava destruir o que era correto e realmente imoral, ao contrário do que diz esse livro, para as outras pessoas. Outro ponto interessante que se relaciona com essa questão também é que o autor desse livro coloca como as principais causas das guerras na antiguidade, na era pré-moderna, como ele próprio diz, fossem por motivos ideológicos ou políticos, por assim entender, né, que o rei guerreava com outro rei, só os soldados e o rei que morria, o povo não era envolvido. Isso é uma mentira. Se você pegar a fundo aí a história da humanidade e olhar, em cada caso, a grande maioria das guerras que ocorreram, a principal motivação era econômica ou estratégica. O rei não submetia o outro, ele entrava numa guerra para correr risco de morrer, de perder o que ele tinha, simplesmente para poder derrubar o outro. Isso era raro, isso é coisa moderna. Quando ele entrava na guerra contra o Estado, era para conquistar aquele Estado, se apossar dos recursos que ele tinha, das terras férteis que ele tinha, da mina de ouro que tivesse, o que fosse, da mão de obra. As guerras eram motivadas nesse sentido, e são até hoje. Aí ele fala, não, o Estado libertário, ainda que o ideal é que ele tinha que ser o mundo inteiro disso, para ele conseguir sobreviver, no que ele disse. Mas, não, ele acha que sobreviveria ainda que um Estado sozinho, ilhado, adotasse essa ideologia. Por quê? Porque não seria uma ameaça. Porque as guerras são de motivo ideológico. Se você não for perigo para ninguém, eles não vão te atacar. Isso é uma coisa muito idiota. Um Estado ataca o outro porque ele tem um recurso que interessa. Se você está em defesa, não é porque você não tem motivo de discordar do outro que ele não vai te atacar. Ele vai tomar o que é seu, porque ele precisa. Não interessa se você não é uma ameaça para ele. Aí eles falam, não, mas se o povo for firme e resistente e lutar contra a ocupação inimiga, o exército inimigo vai ter que se retirar. Beleza. Você não tem defesa direito, você depende dos seus mercenários lá. Aí o inimigo vem, derruba tudo e toma. Aí enquanto você faz guerra de guerrilha, ele está estuprando suas irmãs, sua mãe, suas filhas, queimando sua casa, matando em geral seus filhos. E assim ele vai fazer até você conseguir expulsar ele, é um preço pequeno a se pagar. É muito mais fácil você resistir a uma ocupação terrível do que você lutar contra ela antes que ela lutar contra a invasão, né? Muito mais certo. Igual, eu vi num vídeo isso num canal libertário, anarcocapitalista, essas porcarias, falando isso, que você olha o Afeganistão, por exemplo, poxa vida, que exemplo. O Afeganistão, toda a resistência que o afegão oferece
impede o americano de estar ocupando o território dele, de fazer o que bem entende lá, de jogar bomba em cima de aldeia, de matar gente civil à vontade, dano colateral, e aí? Impede? A verdade é que esse pensamento político, ele deixa claro que não importa as consequências que vai ter para a população para poder pôr em prática isso que eles querem colocar. Ele acha que isso que ele quer colocar é moralmente correto na cabeça dele. Então não importa o custo que tenha, não. Se você tiver que se lascar, é problema. E um ponto que eu devia ter deixado claro no início, mas que eu vou deixar claro agora, para quem não está a respeito do assunto, anarcocapitalismo prega o quê? Que não deve existir Estado. Não é governo, não, para quem não sabe. Assim, ele não está falando tipo um partido que está no poder. A instituição. Ele acha que as coisas funcionam sozinho. Que não precisa de um governo, de um Estado, da instituição para coordenar as coisas, não. Ele acha que cada um por si se vira isso aí. As empresas privadas vão concorrer entre si e o livre mercado vai melhorar o padrão de vida do trabalhador, vai fazer o serviço público melhorar, vai ter tribunal privado, vai ter polícia privada, exército privado e por aí vai. Tudo é particular. Mas vamos ver um ponto aqui. Suponhamos um país aí que, vamos dizer o Brasil, que a economia depende principalmente de exportação. Beleza. É lucrativo o empresário continuar exportando, ele não vai querer mudar o modelo econômico de todo mundo. Ele não vai começar a investir em produção interna se ele está lucrando muito vendendo para fora. Não. Tudo bem. O trabalhador que trabalha para uma empresa, o que for, que vive de exportação, ele é só um custo. Ele não é um consumidor, ele não vai consumir o produto da empresa, nem de empresa nenhuma, ele é só um custo. Ele é uma mão de obra descartável. Então, por que esse patrão que está lucrando com a exportação, que não se importa de mandar embora, fichar outro, vai melhorar a vida desse cara? Por que ele vai passar a ganhar mais? Ele vai ganhar sempre menos e menos e menos. E não vai melhorar nada para ele. Isso é uma falácia, que se fala que vai melhorar. Não melhora, não. Que o livre mercado melhora não. Talvez, na lógica deles, que nem assim funcionaria, não, mas na lógica deles, para um Estado que fosse quase autossuficiente, que o mercado interno consumisse uma parte da produção. Aí o trabalhador ia ser como se diz, um consumidor, e por isso o padrão de vida dele ia melhorar conforme a concorrência e tal, e aumento de salário. Por mais que eles acham que melhoria para um trabalhador é só aumento de salário, que não precisa de nenhum tipo de garantia, nada, tudo bem. Dentro da lógica deles. Outra questão interessante, agora saindo desse ponto, que também é uma questão que mostra o quão errado e incorreto esse pensamento, é a questão de crime. Ele acredita que praticamente qualquer crime pode ser restituído. Ao invés do cara ser preso e pagar pelo crime que ele fez para você, ele simplesmente vai ter que pagar um valor para você, alguma coisa de alguma forma. Ah, beleza. Vai te pagar. Aí o cara matou alguém, o cara estuprou, fez uma coisa ruim. Isso tem preço de ser restituído? Como é que você restitui isso? Não tem condições de conceber, não. Não, e outra coisa, o cara ele tem que esperar solto até que prove o contrário. Você viu o cara fazendo o que ele fez lá. Aí você tem que deixar ele solto para te ameaçar, para te matar nesse meio tempo também, fazer alguma coisa, porque ele não é culpado, não está aprovado, tem que esperar ele ser julgado voluntariamente até o tribunal. Muito interessante isso também. Coisa muito bonita. Agora, a questão é que se você tiver interesse em pegar e ler essa porcaria, se arriscar a contrair um câncer nos testículos, coisa que eu não quero, eu até parei de ler a respeito porque eu pretendo ter mais filhos, porque isso é um ataque à masculinidade do indivíduo, você vai ver lá que tem mais inúmeras coisas que você vai ver que são terríveis, que às vezes podem ser postas em prática, mas são terríveis da concepção à prática. Que não dá para conceber isso sendo posto em prática, porque é horroroso. Eu citei alguns aqui que eu separei, mas o vídeo já está ficando assim maior do que eu gostaria, então eu vou encerrar por aqui. Mas eu deixo claro que estudem a respeito se você quer entender o que é isso, porque isso é uma coisa nefasta. E não tenham medo que isso venha a dominar o país, falar, poxa, esses caras vão crescer um dia e vão tomar o poder no país. Porque o cara que aceita esse tipo de teoria, ele se torna naturalmente um covarde. Ele é naturalmente incapaz de assumir o controle de qualquer coisa. É muito mais fácil ser covarde do que ser corajoso. Ser fraco que ser heróico. E isso prega a fraqueza, a covardia. É isso que prega essa teoria. Você não tem que ter medo nunca de assumir o poder pela força. Agora, de que eles se tornem todos os jovens do país fracos e covardes, a ponto de não poder defender esse país de uma agressão estrangeira, você pode ter medo. Porque isso é igual uma doença, vai se espalhando e tornando todo mundo fraco, covarde, inútil para o país, para o que precisa, para o esforço nacional, para o progresso. E eu vou ficar por aqui, e antes que o digam, eu não sou esquerda nem direita, eu sou nacionalista.